Fala, QR! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao 4 Podcast, o podcast do Mercado Imobiliário 4.0. Eu quero agradecer você pelo sucesso do nosso podcast. Eu estou aí com vários feedbacks, muita gente fazendo download, compartilhando. Muito bacana. Parece que, de fato, nós estamos aí com uma comunicação, com um conteúdo bastante alinhado com a expectativa e com aquilo que você almeja aí entender sobre o mercado 4.0. E hoje, no nosso podcast, vou começar com uma frase. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Ditado popular, tão comum no nosso dia a dia. E hoje eu converso com Gauss Damasceno, que é consultor de imagem e estilo. E eu fiz esse convite para o Gauss porque tem uma crença ainda muito forte do mercado que vestir bem não é tão importante, que vestir bem é desnecessário, que é um acessório. Posso me vestir, posso não vestir, e às vezes tem o seguinte, o que é se vestir bem? Então, Gauss, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo à nossa comunidade QR, à nossa comunidade laranja. Muito bom ter você com a gente aqui. Se apresenta para o pessoal aí, fala um pouquinho do seu trabalho, um pouquinho de você. Olá a todos, eu que agradeço, sou imensamente honrado pelo convite. Em falar com você, falar com a família QR, e que eu já posso dizer que já faço parte dessa família pelo menos há 2 anos. Há 2 anos. Convivendo. Depois vamos falar no final sobre por que esses 2 anos. Vamos lá, eu acho que é uma crença que principalmente nos dias de hoje, ainda é muito forte, né? Eu acho que nos dias de hoje o poder da imagem nunca foi tão preponderante nas relações sociais como nunca. Eu acho que não tem um fato histórico que esteja atrelado a isso, né? Porque a grande prova são as redes sociais, por exemplo. Todo o conteúdo imagético que a gente lança para o mundo, me parece que tem uma grande importância, muito mais do que o próprio conteúdo em si. Testes a gente acaba fazendo, né, de algum post que a gente lança e as pessoas estão muito mais interessadas naquela imagem do que propriamente naquele texto que a gente teve aquele trabalho de discorrer. Na verdade, quando a gente se preocupa com a imagem, a gente está se preocupando com tudo isso. Então, são 4 pilares fundamentais quando você tenta construir uma imagem, você se considera como uma marca, que você tem que se preocupar. A aparência, obviamente, é uma delas e tem um peso enorme, porque a aparência como uma forma de comunicação não verbal, ela é a que mais grita, é a que mais fala alto. Ela diz sobre você muito antes de você pronunciar qualquer palavra. Mas aí também vai aspectos de B, que em inglês eles pegam como a palavra behavior, que é de comportamento, é como você age, como são as suas relações no dia a dia, na sua empresa, no seu convívio social, qual é o seu comportamento ético em relação às coisas da vida, né? C de comunicação, que é a forma não só como você fala, mas como você fala, isso é muito importante. E D, que é o digital footprints, que são as pegadas digitais que você acaba deixando ao longo da sua existência, né? Tipo, o que o Google diz sobre o seu nome quando alguém faz uma pesquisa, né? O que é que as pessoas encontram sobre você ou sobre a sua empresa quando elas entram no seu site, ou quais são as suas opiniões a respeito de determinadas coisas quando você entra num fórum de discussão ou mesmo num post que você lança em qualquer rede social. Então você precisa realmente se basear nesses 4 pilares para ter isso muito bem fundamentado, uma imagem muito bem constituída, né? Qual é o primeiro, Gauss? O primeiro seria aparência, que é o A. A de aparência. Isso. B, behavior, que é comportamento. Comportamento. Aparência, comportamento. C, comunicação. Comunicação. D, digital footprints, que são as pegadas digitais. Quando a gente fala de imagem e estilo, então a gente estaria falando desses 4 pilares, vamos botar assim? Basicamente. Imagina você como aquele equilibrista de circo, aquele malabarista de circo, você tem que manter aqueles pratinhos de pé todo o tempo. Você não pode descuidar de nenhum deles. Por quê? Porque existe um fator que é chamado coerência. Você precisa ser coerente em todos os seus pontos de contato. Então, você precisa ser coerente naquilo que você veste, você precisa ser coerente da forma como você se comunica, como você se comporta, você precisa ser coerente da forma como você se expressa no meio digital. Então, tudo isso tem que estar muito bem entrelaçado, tem que ser muito coerente, tem que ser também muito consistente. Um trabalho de construção de imagem não se dá de um dia para o outro, né? Então, você tem a questão do tempo, que é a consistência, e você tem a questão da coerência, que é, na verdade, você ser verdadeiro em todos os pontos de contato que você se apresenta aí para o mundo. Quando você fala em consultoria de imagem e estilo, a primeira coisa que vem na cabeça da maioria das pessoas é roupa, é o visual, né? E você está trazendo para a gente aí uma visão mais ampliada sobre o que é essa consultoria de imagem e estilo e como que a gente pode se beneficiar
desde que tenha uma congruência, foi o que você disse, Sim. né? Para se posicionar e refletir uma percepção de autoridade também, né, cara? Exatamente. Né? Tem estudos que foram feitos pela Universidade de Nova York e de Harvard que a gente tem 7 segundos para causar uma boa primeira impressão. E quando a gente fala desses 7 segundos para causar uma boa primeira impressão, obviamente eu vou ter esses 7 segundos daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu percebo de imediato em você, que é a sua aparência. E a sua aparência constitui da forma como você se veste. Roupa já deixou de ser há muito tempo um mecanismo de você se defender do frio ou se proteger de qualquer tipo de intempérie, né? Não, roupa você comunica. Então, se eu quero estar bem, se eu estou bem, eu comunico isso através de roupa. Se eu não estou bem, se eu estou num dia preguiçoso e eu não quero sair de casa, eu não tiro meu pijama desde a hora que eu acordo. Tem esse fator que é essencial e que é o mais visível, que é o da roupa. A moda entra aí como um fator meramente de você ser contemporâneo ao momento que você vive, mas não necessariamente você precisa ser um escravo de moda e usar aquilo que, digamos, que é a tendência. Não, a gente precisa dissociar. E a Glória Kalil tem um conceito muito interessante quando ela define estilo pessoal e moda. Né? Moda é oferta, moda é aquilo que a indústria lança para o mercado. Estilo são as suas escolhas. Em que momento da vida você se situa? Que escolhas você faz ou que você fez ao longo da sua vida. Isso define o seu estilo. Então, se estilos são escolhas, e essas escolhas são baseadas naquilo que você foi educado, naquilo que você aprendeu a enxergar como belo, naquilo que você encontrou como valor, então todo mundo tem um estilo. Então não adianta dizer, tipo, eu não me preocupo com isso, eu sou um cara que não tem um estilo. Não, isso não é verdade. Isso é uma crença comum de que você achar que eu não me preocupo por um certo aspecto da sua aparência, mas na verdade, mesmo quando você diz que eu não me preocupo, você comunica isso de alguma forma na sua vestimenta, não tem como se dissociar. E é legal isso, né, cara, porque essa comunicação é em cima da crença, dos valores de quem está te percebendo, quem está te olhando. E quando ela te olha, esse visual, ele tem uma primeira marcação, vou botar uma primeira marcação neural, uma analogia aqui, que vai gerar de alguma forma um julgamento, né? E esse julgamento, entre aspas, né, aqui num exemplo, ele pode te dar uma jornada, falando para o mercado imobiliário, pode te dar uma jornada maior de decisão, ele pode te gerar um desgaste emocional muito maior, porque tem várias variáveis que você não controla, porque é o mundo da outra pessoa ao te olhar, né? E foi o que você disse, não é somente a roupa, são vários fatores que estão interligados, mas que a imagem está muito presente e ela vai ser o seu primeiro ponto de contato, né, cara? Exatamente, foi muito bom você tocar nesse aspecto da nossa fala, porque e dessa coisa de você... Quanto que isso interfere na nossa jornada? Jornada eu falo não só das nossas relações pessoais, como das relações comerciais também. Esses 7 segundos que são fundamentais para a gente causar uma boa primeira impressão, a gente não tem uma segunda chance para causar uma boa primeira impressão. Então, ou você gasta o seu cartucho ali naquele momento para que, após esse primeiro contato, as coisas acabem fluindo de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil, as pessoas enxerguem em você aquilo que realmente elas esperam. O que acontece? Nós, seres humanos, nós somos essencialmente seres visuais. E quando você fala julgamento, nem se sinta em colocar a palavra julgamento em aspas, porque a gente julga, não tem como, porque... É do ser humano, né, cara? É do ser humano, é do ser humano. E, assim, o que torna você uma pessoa melhor ou pior é exatamente o controle desse julgamento, daquilo que você põe para fora. Então, é preciso estar atento a esses mecanismos, porque a gente, como diferentemente dos outros animais que têm o olfato e que têm a audição como mecanismos até mesmo de defesa e a maneira como eles se relacionam com os outros, né? A gente é um ser essencialmente visual, a gente depende disso. Então, os estereótipos que a gente foi adquirindo ao longo da vida, isso facilita a forma como a gente se comunica e como a gente interpreta, né, as situações, seja de perigo ou seja de qualquer tipo de confronto. Né? E nos primeiros contatos isso é muito importante. Então, o que acontece? Existe uma coisa que é chamada de viés de confirmação. O que a gente tem que fazer a respeito disso? Como o cérebro ele é muito preguiçoso, ou seja, e ele não quer, digamos, entrar em contradição daquilo que ele já aprendeu, o que acontece? Todo o sinal que você emitir para mim em discordância daquilo que eu já acreditei, vai ser difícil eu romper essa barreira, porque, como assim, Guilherme? Está me emanando algum tipo de sinal que não é exatamente aquilo que eu reconheço como tal. Então, o que a gente tem que fazer e se apropriar desse poder da imagem? É exatamente entregar para outra pessoa aquilo exatamente que ela espera
receber de você e a forma como você quer ser visto por ela. Então você facilita essa jornada. Isso vai te facilitar não só uma aproximação muito mais simples, mais fácil. Você num relacionamento de trabalho, talvez você consiga aí menos dias de negociações, porque a pessoa enxerga você uma confiança daquilo que realmente você quer entregar. Eu percebo em você exatamente aquilo que eu espero do profissional que eu estou contratando e eu aumento o meu engajamento com você de alguma forma e aumento a conversão de venda, inclusive. Ao contrário, se eu não mando sinais que converjam com o seu ideal de profissional ou de pessoa que você está buscando. Então, tudo isso acaba entrando em conflito, não é congruente com as suas razões, com os seus valores. E aí sim, você vai levar muito mais tempo para poder você convencer a outra pessoa de qualquer coisa, seja para que ela fique com você no encontro casual, seja para você estabelecer um contrato de trabalho mais relevante que envolva sei lá, montantes financeiros que você precisa realmente pensar e acreditar de que você está fazendo um bom investimento naquela pessoa ou naquela empresa. Uma pessoa que nunca me viu, não me conhece, vou chegar agora no ambiente, do jeito que eu estou agora, sem abrir minha boca, como é que eu vou ser percebido? Acho que o primeiro passo disso tudo é você conhecer o ambiente em que você está atuando. Essa é a primeira etapa. Tipo, eu não vou para um campo de batalha se eu não sei nenhuma informação sobre o meu inimigo. Eu não posso ir desarmado para esse embate. Então, acho que você conhecendo muito bem o ambiente, conhecendo muito bem como são as pessoas com que elas se relacionam, você consegue se preparar melhor para aquele... Dentro dos 4 pilares. Dentro dos 4 pilares. Repete pra gente. Primeiro... Que seria aparência. B, behavior, que é comportamento. C, communication, que é comunicação. D, digital, que são digital footprints, que são as marcas, são as pegadas digitais que você deixa. Quem nos ouvir agora, refletisse em silêncio, Gal, o seguinte: será que eu estou transmitindo? O que eu estou transmitindo para quem não me conhece? Vou voltar para o início. Existe uma crença que é muito forte ainda. Ah, mas aparência não quer dizer nada. Cara, quer dizer muito até você abrir a boca. Eu costumo dizer o seguinte, Gauss: uma boa apresentação dá o direito de você falar. Uma má apresentação pode não te dar esse direito de falar. Por quê? Porque a pessoa vai te julgar pelos valores dela. E nós somos seres sociais. Então nós estamos inseridos dentro das nossas microsociedades que fortalecem essa percepção de julgamento muito forte, que pode dar, sim, ser um ponto de corte de não passar credibilidade, de não passar confiança. Quer dizer, tem muitas variáveis intangíveis aí que a gente muitas vezes não dá o devido valor e perde boas oportunidades, perde negócios por causa disso, cara. É uma análise perfeita isso, porque assim, e é tão simples, porque via de regra parece até raso, né? Tipo, 2 pessoas aqui agora, num momento como esse, falando sobre aparência, que parece tipo, algo ser muito fútil, né? Mas não quando você coloca dentro de uma balança e você pega todos esses elementos e tenta ver qual que a consequência que uma má apresentação, né, que um mau comportamento, enfim, da história que você deixou gravada na internet, por exemplo, diz sobre você. Então, quando você põe tudo isso dentro de uma pauta, dentro de um conjunto de análise, você percebe como que isso acaba interferindo no seu dia a dia. E muitas vezes você acaba nem percebendo. A gente está no mercado que é muito competitivo, né, cara? Então, assim, não me vem um outro pensamento quando alguém acaba escolhendo entre uma empresa ou outra, porque, na verdade, eu falo uma empresa, aquela pessoa que está ali representando aquela empresa. Entre você ou uma outra pessoa, e ela qualifica, não, eles têm uma ótima qualificação, eles têm uma grande expertise, eles entendem da coisa do mercado, mas que subjetividade foi essa que fez escolher entre o elemento A e o elemento B? Eu duvido que não seja esse todo baseado nesses 4 pilares que a gente apresentou aqui, que não fez com que essa pessoa tomasse essa decisão. De novo, pessoal, consultoria de imagem de estilo não é roupa. Roupa é um dos pilares, vem assim, um dos elementos a serem construídos para você ter o seu posicionamento. Não é o pilar. Então, assim, se a gente está trabalhando no mercado de alta performance, onde a diferença entre o primeiro e o segundo é milésimo de segundo, esse milésimo de segundo não pode estar, abre aspas, na sua possível aparência, fecha aspas, que não está conectando com o seu PCI, com o seu perfil de cliente ideal. Você não sabe, né? Você não sabe. Porque assim, você pode vender, você pode alugar? Pode. Jornada de compra longa, alto desgaste emocional e baixa conversão. As pessoas ficam se perguntando, qual é então a roupa ideal para eu me vestir? Estou falando de roupa como primeiro pilar. Primeira imagem. Então, a gente estaria falando de roupa.
Aparência. Exatamente. Né? Aparência. Aparência. Qual é Sua embalagem. Sua embalagem. Qual seria o profissional que está nos ouvindo ali agora? Qual seria a aparência ideal para ele ter como alta análise dele? Acho que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Então, e você se refere, obviamente, ao mercado imobiliário. Sim. Então, conheça o tipo o público que você está trabalhando. Eu acredito que quando o mercado imobiliário ele segmenta o seu público. Você está trabalhando num segmento que é de alto padrão, então comporte-se e haja como o seu cliente de alto padrão. Porque assim, tudo é baseado nas conexões, nas primeiras conexões que você estabelece. Se você não estabelece uma boa conexão, dificilmente você vai além daquele primeiro contato. Né? Dificilmente você vai fechar um contrato, ou se você fechar um contrato, não vai ser de uma conversão daquela que você esperava. Então, quando eu digo conheça o seu campo de batalha, é você exatamente conhecer o espaço em que você atua, conhecer as pessoas com quem você vai interagir e tentar ser o mais próximo dessas pessoas, para que ela enxergue você como alguém que pertence àquele grupo, de que é ideal. Né? E comunique-se da mesma forma, que não adianta você estar muito bem apresentado se você não tem uma boa comunicação, se a sua comunicação não é clara, se o seu português está deficitário nesse aspecto. Seria o segundo pilar agora. Seria o segundo pilar. Então, só para a gente fechar. Então, o primeiro pilar seria a melhor forma de... Eu tá muito alinhado com a própria metodologia. Falo o seguinte, a melhor forma de você se apresentar visualmente é a forma no qual o seu cliente, dentro da sociedade dele, se apresenta. Para você realmente ser percebido como igual. Né? Até brinco assim, Gauss, quem é a pessoa mais linda do mundo? Eu. Qual o filho mais bonito do mundo? O meu. Então, se eu me visto de um jeito, logo eu vou olhar para o outro dizendo se essa pessoa está tão bem vestida quanto eu ou não. Porque eu passo a ser referência. As pessoas que estão na minha sociedade passam a ser minha referência. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Né? E é bom tranquilizar também as pessoas. Tipo, isso também não é uma ciência exata, isso é uma ciência humana. Tipo, a gente vai estar 100% certo disso? Não, mas o que a gente tem que fazer é minimizar todos esses erros. Legal. Primeira imagem. Segundo seria comunicação. Pronto, estou com uma imagem legal, estou com uma imagem bacana, estou alinhado ao meu PCI, esse perfil de cliente ideal que eu vou atender. Então, estudei, pesquisei, estou me comunicando visualmente bem com ele. Agora, o segundo pilar seria comunicação verbal, seria? Vamos voltar que seria o B, que é comportamento. Comportamento. Então, tá. O quão ético é você no seu ambiente de trabalho? Né? Então, quão ético você é com as diretrizes da sua empresa? Quão ético você é com o funcionamento que o mercado de trabalho funciona nesse sentido? Então, como que você lida com situações de grande tensão? Então, tudo isso vai dizer sobre você. Né? O seu comportamento mediante a sua equipe. Então, tudo isso conta ponto nessa construção de imagem que precisa ser Mas como é que eu percebo, observada. Gauss? Vamos lá, quem está me escutando aí agora, tá, comportamento. Como é que eu vou me autoanalisar agora para eu ver se meu comportamento tá bem ou não está bem? Como é que seria uma forma de eu mensurar isso? Como é que eu percebo isso? Dá algo mais palpável para mim. Aí a gente avança um pouquinho para a comunicação. Você tem que perguntar. Pergunte aos seus pares. Como é que ele te percebe? Uma conversa franca com alguém que está do seu lado, isso vai te ajudar muito, porque é a maneira, é o feedback direto que você vai ter de uma outra pessoa. Então, se você tem, por exemplo, se você é chefe de uma equipe, você pode muito bem pedir esse aval para a sua equipe te passar. De uma forma tranquila, de uma forma que, olha, a gente está tentando fazer uma melhoria aqui de atitudes, de ações do nosso dia a dia. Então, essa conversa que a gente está tendo franca é exatamente para isso. Eu quero que vocês me digam como vocês me percebem, para que a gente consiga ter aí uma melhoria nas atitudes e que o nosso dia a dia seja realmente produtivo, né? Então, não tem como você não fazer isso se você não perguntar. Se você não perguntar, você não tem a resposta. Se você não tem a resposta, você não vai saber como agir. E você vai agir da mesma forma que você acha que é correto. Se você não perguntar, você pode ter uma imagem distorcida sobre você mesmo, né? Porque eu me vejo de um jeito e pode ser que a forma que eu me vejo não seja a forma como as outras pessoas estão me vendo. Então, assim, gostei dessa sua direção de perguntar às pessoas mais próximas que convivem com você no trabalho, às vezes até dentro de casa, amigos mais íntimos, mais próximos, como é que eu vou me perceber? Como é que eu vou me aprovar? Como é que eu vou evoluir? Cara, pergunta, caramba. E saiba ouvir também, né? Saiba ouvir e mantenha a sua escuta também ativa, né? Porque muitas vezes a sua própria equipe ou as pessoas que estão ao seu lado, elas vão te dando alguns sinais, vão te dando algumas informações. Você não está aberto para receber esses sinais, então isso também já dificulta o seu processo de
de melhoria, né? E eu queria reforçar uma outra coisa, que se a aparência não fosse algo tão importante, as empresas não teriam, e hoje estão muito mais flexíveis nesse sentido, quando elas estabelecem o tal do dress code, né? O código de vestimenta. Então se espera que aquele advogado naquela empresa tenha esse tipo de roupa, nesse tipo de tom de cor, que use gravata e, enfim, uma série de coisas. Tem um exemplo muito interessante que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, quando começou a se flexibilizar essa coisa do código de vestimenta nas empresas. Eu ouvi uma palestra de uma diretora de uma grande empresa multinacional de tecnologia. Então, acho que foi uma das primeiras empresas, inclusive, a trazer essa coisa da flexibilização do dress code. Mas veja que flexibilização é essa para inglês ver, né? Enfim, unidades aqui em São Paulo, outras no Rio de Janeiro, e aí começou a perceber um problema no Rio de Janeiro, porque queriam as pessoas representassem a forma como verdadeiramente elas são, como elas gostariam de ser percebidas, e, enfim, e como se elas fossem no dia a dia, que não tivesse muita interferência com o ambiente de trabalho. E aí percebeu-se que alguns caras iam para trabalhar com bermuda de surf, outras meninas iam com sandália rasteirinha, e, enfim, aí gerentes e coordenadores tinham que chamar essas pessoas para a conversa porque eles ainda, enfim, flexibilizaram demais, digamos assim, a maneira como eles se vestiam, né? Porque deixaram dentro de que o tal do bom senso regesse as suas decisões. E eu acho que bom senso, muitas vezes, quando a gente aplica a ideia do bom senso, é muito arriscado, né? Tipo, ou porque a gente não sabe da resposta, ou então você é muito corajoso, porque se eu entrego para você, olha, Guilherme, não sei o que te dizer agora, mas haja com seu bom senso. A sua criação, o seu modo de vida, as suas experiências passadas são completamente diferentes das minhas. Logo, existe aqui uma diferença de percepção e de comportamento e de ideias e de valores, né? Então, como é que eu vou julgar que o seu bom senso está errado? Para o cara que mora no Rio de Janeiro, que gosta de praia, que é surfista e durante o horário de verão ele quer sair do expediente dele e já pegar a prancha e ir para a praia, ele usou o bom senso dele da maneira correta. Então, tipo, como que você apara essas arestas, né? Então, por isso que eu digo, por mais que a gente tente fazer vistas grossas para a coisa da aparência, por ser algo que não é tão representativo, porque a gente gostaria de sermos julgados pelo nosso trabalho, pelas nossas entregas, a aparência ainda acaba contando muito, né? Então, se você representa determinada empresa, você quer, de alguma forma, entregar isso para os seus clientes. E a gente fala muito aqui do mercado 4.0, da pluralidade, da diversidade, da liberdade, da autonomia, da autorresponsabilidade, enfim, do ser humano como protagonista e centro de tudo, mas nós somos um ser social. A gente não está aqui falando que você tem de vestir, se comunicar ou ter um comportamento X, Y ou Z. O que está sendo falado aqui é que você precisa estar atento a esses 4 pilares. Como você vai se vestir, como você vai se comportar, como você vai se comunicar, isso vai depender de você, aonde você está, em que sociedade você está, em que micro sociedade você está, como as pessoas te percebem, o quanto que isso para você é importante e o quanto que isso impacta no seu resultado. Eu me preocupo demais com a aparência. Para mim, na minha visão, mesmo no mercado 4.0, imagem para mim é poder. Foi o que eu te falei. A imagem, ela me dá um poder de me comunicar maior do que uma imagem que não condiz com aquele ambiente ou com aquelas pessoas, né? Então, para mim, isso é importante, me dá esse direito de fala, mas essa é a minha visão, talvez essa seja a visão do Gauss, mas é importante a reflexão de quem nos ouve. Eu acho que é a questão realmente de empoderamento, né? Uma vez que você consegue se expressar e exteriorizar todo o seu potencial numa vestimenta, você consegue ter firmeza naquilo que você diz. Fica tudo muito mais fácil, entendeu? Tipo, ok, eu estou bem, é assim que eu me vejo, essa é a imagem que eu quero, essa imagem, eu estou confortável com ela, essa é a imagem que eu quero projetar para o universo, então eu consigo ser muito mais assertivo no meu discurso. Então imagina aqui, pelo contrário, a gente está, basicamente o nosso recurso aqui é tom de voz, é o nosso conteúdo. Não duvido que alguém aqui que não me conheça, de repente não vai ter que buscar sobre o meu nome, porque ele precisa ter uma referência imagética para saber se aquilo que eu estou falando e o que ela está recebendo tem algum tipo de validade, né? Ela precisa fazer essa construção para poder validar tudo aquilo que a gente diz. Então, são mecanismos realmente que a gente está 100% atrelado, né? Não tem como. Você disse uma coisa, cara, no início que minha ficha caiu. Você que está nos ouvindo aí agora, pega um dia que você não acorda muito bem. Pega um dia aí que você brigou com seu marido, com sua esposa, com seu filho, no trabalho.
Pega esse dia que já passou, tá? E se pergunte o seguinte, nesse dia, como é que eu fui trabalhar em termos de imagem? Eu fui com a minha melhor roupa? Eu me via no espelho e falava assim, caraca, que pessoa linda, que pessoa maravilhosa, pessoa maravilhoso. Ou naquele dia você não estava com a energia muito boa, com o astral muito bom e de alguma forma você simbolizou isso pela sua imagem. Porque isso é muito legal. Quando você está muito bem, você fica de pijama, você não sei o quê. Quando você está bem, você bota uma roupa melhor. Então, assim, isso para mim é uma forma simples, simbólica, de fazer um entendimento forte do poder da imagem conectado ao emocional e, de alguma forma, a percepção social sobre você. Sim, exatamente. E eu digo até, quando alguém já passou por esse processo de análise de si própria e reconhece, e sabe o seu estilo, sabe o ambiente de trabalho, então ela já sabe muito bem que escolhas ela faz em termos de investimento. Então, por mais que ela queira, se ela tem já o guarda-roupa dela já muito bem preparado nesse sentido, né, tipo, de adequação à sua nova realidade, dificilmente ela vai fazer erros, ela vai cometer erros nesse sentido. Né? Tipo, qualquer roupa que ela pegue do guarda-roupa seguramente vai ser algo que é certeiro. Obviamente, talvez uma questão de cor, uma cor mais viva ou mais neutra, dependendo do estado de espírito que ela tenha, porque inconscientemente a gente faz essas escolhas de maneira muito, vou ser repetitivo, de maneira inconsciente. Né? Se você pegou essa camisa, algum fator te desencadeou no seu cérebro para você fazer essa opção, para você fazer essa escolha. Né? E eu lembro que quando começou essa coisa de trabalho em home office, quando o surgimento da pandemia, né? Na tentativa de as pessoas se sentirem realmente motivadas e produtivas durante o dia. Né? Então, o que a gente insistia? De que elas mantivessem pelo menos alguma rotina do seu dia a dia que não fosse abandonada. De você levantar, tomar seu banho, fazer sua barba, se você faz a sua barba, de fazer a sua maquiagem, por mais simples que ela fosse, você colocar sua roupa, por mais que seja confortável. Porque o que você diz para você quando você levanta da cama e você segue esse ritual? Eu quero ser produtivo no meu dia. Do contrário, se você levanta da cama, toma seu café e você continua com o pijama, você está dizendo todo o tempo para você que qualquer brecha que você tiver no seu tempo é para o sofá que você vai se jogar, ou é para a cama que você vai voltar, é para o balde de pipoca que você vai abraçar e ver um filme. Né? Então, você manda essas informações para o seu cérebro. Então, esse era um esforço de mensagem que a gente tentava passar para as pessoas de que, sim, uma vez que você toma essas ações, você diz para si mesmo o quanto que de produtivo, o quanto que você quer expressar, o quanto que você quer ser e sua capacidade de entrega nesse dia. Né? Então, você diz muito sobre o que você está vestindo. Você diz muito sobre você quando você está vestindo, né, cara? Mas voltando. Ó, imagem, comportamento, comunicação. Vamos para o último agora? Para o último, que são as pegadas digitais. As pegadas digitais, exatamente isso. Então, é a forma como você se apresenta no mundo digital. O que é que o Google diz sobre o seu nome? Né? Você colocou lá o seu nome periodicamente e vê quais são as primeiras informações que ele traz de você. Onde que seu nome está atrelado. Muitas vezes as pessoas achavam que o meu perfil de uma rede social ele não está atrelado ao meu perfil profissional. Ele se engana redondamente, né? Porque gerentes de RH, muitas vezes, quando fazem um recrutamento, muitas vezes eles não vão por caminhos muito mais óbvios. Vou buscar essa pessoa, como ela está se comportando no LinkedIn. Claro, ali está todo um perfil profissional que já se espera de alguém, né? Ele quer encontrar ali nessa rede social que é profissional algum tipo de reflexo do que seja do currículo que ele entregou. Mas eu quero saber como é que é o Guilherme, como é que é o José no seu dia a dia. E você não encontra isso no LinkedIn, você vai encontrar em outras plataformas de mídia social em que você mostra um pouco mais de você, seus posicionamentos. Então isso vai acabar refletindo como é que é você no momento de estresse, como é que você dialoga com as outras pessoas, o quão resiliente você é em determinadas situações. Então, muito cuidado. Então, essa dissociação de que a sua imagem profissional não vai estar atrelada à sua imagem pessoal dentro de uma rede social é um engano. Então, realmente tem que ficar preocupado nesse sentido. Porque muitas vezes, muito sobre você vai estar ali e não no seu currículo e não no que você, enfim, brilhantemente expôs na sua página do LinkedIn. Então, ali já é o esperado. Né? Ou construir de forma consciente, né? Para aparecer, para ser talvez uma pessoa para aquele ambiente ou para aquela empresa. E a gente fala muito isso na metodologia QR, cara. Não existe vida pessoal nem vida profissional, o que existe é vida. De alguma forma, até para você manter a sua integridade pessoal, a sua vida de alguma forma, ela está integrada pessoal e profissional.
Tá? Porque não adianta você ser uma pessoa no trabalho e ser uma outra pessoa na sua vida pessoal. Eu não sei quem ela é, então eu preciso investigar mais, vai me gerar uma desconfiança, aí vai gerar de novo uma jornada maior, um desgaste emocional maior, uma conversão talvez numa relação menor. Então, assim, é importante a gente entender que a sua vida profissional, ela de alguma forma, ela está unificada à sua vida pessoal e vice-versa. E essa unificação e esse entendimento vai lhe dar um posicionamento muito mais coerente e uma percepção social verdadeiramente de quem você é. E aí tem aquele negócio, as pessoas não vão gostar de mim, cara, mas elas não vão gostar de você pelos valores dela, pelas crenças dela, e que bom que você está posicionado de um jeito que você vai se comunicar com pessoas que realmente estão conectadas com seus valores. Correto. E eu acho que nesse aspecto aí, e a gente já está até avançando para um outro ponto, que é a construção de marca, né? Então, se a gente trouxer isso para o mercado imobiliário, eu vou falar até mesmo de uma experiência própria, quando, por exemplo, eu fui buscar apartamentos, seja para alugar ou para comprar, como esse que foi o último, né? Então, você vai nos corretores que tem as páginas e você não encontra ali uma segurança de que o trabalho dele vai ser muito bem feito, porque o site não é, digamos que... Sabe você não seguir o básico, você não seguir o beabá da construção de uma página de internet. O site não é responsivo, as imagens dos imóveis que ele coloca ali, você não encontra nada que te traga qualquer tipo de experiência, ou porque as imagens são muito ruins e de repente até um imóvel que é interessante, você deixa de até marcar uma visita naquilo ali, porque a primeira impressão que você teve do espaço já foi bem deficitária. Então é nesse aspecto que também tem que ficar atento, né? Não só as informações que outros ou as mídias sociais trazem sobre você, mas de como você também se mostra dentro do mundo digital, né? Então, tenha certeza de que o seu site está muito bem formatado, com aparência que consiga uma fácil navegação e de contato. Os mecanismos de comunicação também, seja para o WhatsApp ou até mesmo por um chat, seja muito claro, muito bem definido e de respostas em tempo que você acha que é razoável, né? Você não tem um longo tempo de espera e dê todas as informações que o cliente precisa. Então, toda essa interação que você vai ter no mundo digital, ela não é muito diferente do que você vai ter dentro do mundo normal, né? do tete-a-tete, do seu dia a dia. Então, é tentar trazer o máximo possível, e aí a gente fala de coerência com seus valores, com seu trabalho, daquilo que você está querendo apresentar. E está tudo muito bem sedimentado, né? Então você tem todas as etapas e todos os pilares muito bem constituídos. Então isso te faz bem um grande profissional e daquilo que realmente se espera de alguém. Legitimidade, né? Eu estava até bati um papo com o Thiago Alves, que é o presidente da Regos, e eu até comentei com ele o seguinte: esse mercado 4.0 é o mercado da recomendação. E aí você trouxe aí, não existe mais o mundo físico nem digital, hoje é digital, porque o mundo eles estão integrados. Então até sua própria estratégia, ela tem que ser pensada no mundo digital. Então você vai pensar numa estratégia, de novo, imagem, comportamento, comunicação e pegadas digitais, isso vai estar comunicando com o teu site, com as suas fotos, com seus textos. O mundo digital, ele te dá essa visão de integração para que você de fato faça o outro ter uma percepção sobre quem você é, sobre o que você é, dentro de uma legitimidade, dentro de uma integridade. Senão você vai virar um ator, um personagem, e aí você tem vida curta, né? Mas então, essa legitimidade é esse pensar, é essa estratégia. Pensa no processo, pensa em quem você é, pensa como é que você quer ser visto, pensa na sua microsociedade, pensa exatamente, primeiro pensa em você. Você é o protagonista, você é o grande sol desse universo, dentro desse seu mundo. Depois que você construir esse seu processo, aí sim, construiu, aí você vai agora pegar os inputs, pegar ferramentas, começa de fato a agir. Processo, tem que pensar na estrutura desse processo. Não tem como realmente pensar nisso, né? Porque você pega isso de como se fossem elementos separados, depois você tem que colocar tudo isso em conjunto para que
tudo isso realmente tem uma congruência e tem uma sinergia, né? Tipo, e que tenha conexão entre eles, para que realmente você tenha ali, você construa uma autoridade, uma legitimidade do trabalho que você tem. Senão, realmente, acaba não se sustentando. Não adianta você ser forte em um aspecto e ser falho no outro, porque as pessoas vão acabar percebendo. E aí percebem como uma falha. E como falha, talvez não vá imprimir ali uma certa confiança que ela queria ter sobre você, né? Então, e aí, como você falou, uma alta jornada ou então uma baixa conversão. Eu falei no início, o Gauss até brincou que está 2 anos já nesse mundo QR. O Gauss, ele é o consultor de imagem e estilo do Guilherme Machado. Então a gente está 2 anos trabalhando junto aí e posso dizer para vocês que nos ouvem aí que existem 2 momentos do Guilherme, profissionalmente dizendo, antes e depois do Gauss, até pelo trabalho customizado, artesanal e um olhar muito específico para o Guilherme, né? Como cliente, eu hoje considero o Gauss um amigo, mas nesses 2 anos, e muito bem trabalhado esses 4 pilares. Eu acho que isso é bacana, porque o Guilherme que vocês muitas vezes enxergam e veem nas redes sociais, nas minhas pegadas digitais, como o Gauss falou, é o Guilherme, de alguma maneira, o Guilherme que, de verdade, eu estou usando a roupa que eu gosto, a forma que eu estou me vestindo, é a forma como eu de fato eu gosto, e o Gauss tem esse direcionamento, o comportamento, a minha comunicação, e de fato, isso para mim, eu estou falando muito em primeira pessoa como o Guilherme Machado, faz uma tremenda e tem feito uma tremenda diferença no meu posicionamento, na construção de autoridade, na forma como é que eu sou visto, enfim, é um trabalho diferenciado, é um trabalho customizado e que representa o Guilherme Machado. E lembre-se de uma coisa, imagem e estilo, vou dizer de novo, não é roupa. Você falou da Glorinha Calil, moda é o que o comércio te imputa, né? É a oferta, e estilo é aquilo que... São as suas escolhas. Suas escolhas. Então, assim, encontre o seu estilo, né, Gauss? Às vezes, até vou falar por mim, às vezes eu tenho de imagem, vou pegar o primeiro pilar, tem algumas roupas que eu quero usar, ou o que você me sugere, e aí, Guilherme? Eu falei assim, cara, eu não seguro essa roupa. Né? Isso não tem a ver, isso não vai se comunicar comigo. Por quê? Porque tem de representar de fato o Guilherme. Mas, profissional, olhe esses 4 pilares: imagem, comportamento, comunicação e pegadas digitais, e se perceba, se enxergue, faça uma autoavaliação. Por quê? Porque existe uma comunicação não verbal muito forte, quer dizer, e diz muito mais sobre você que você possa imaginar. Não concordo 100% daquilo que você falou, né? Só endossa realmente o nosso trabalho. Porque eu acho que muitas vezes o medo das pessoas quando pensam em contratar um consultor de imagem, de estilo, é de achar de que vai perder a sua essência. Muito pelo contrário, a gente é como um trabalho de consultoria em empresa. Tipo, se você tem essa dor de contratar alguém porque você não se enxerga ali a pessoa que você gostaria de estar projetando, é porque você tem essa dor, você precisa sanar essa dor de alguma forma. Então, a gente vai lá para tentar, junto com você, e aí eu preciso do cliente que ele me dê um número maior de informações possíveis para que as nossas ações sejam também assertivas, né? Porque eu dependo disso. Então, quanto mais informações você me passa, tipo, eu sei quais são os seus gostos, eu sei o que eu não posso te oferecer, por mais que eu tenha ali algum tipo de interferência no meu gosto pessoal. Tipo, eu gostei dessa camisa, eu acho que o Guilherme... Não, tipo, a decisão final é sempre sua. Obviamente, eu tenho entendimento do seu ambiente, eu tenho entendimento das pessoas com que você circula. Enfim, é um trabalho de comunicação que tem que estar aberto, né? Então, eu não vou transformar ninguém em nada, isso não existe. Isso é uma falácia do mundo de consultoria de imagem, de estilo, que não é verdade. Na verdade, e existe uma expressão já muito bem desgastada, mas exatamente pegar você na sua melhor versão. Então, exatamente, eu conhecendo você, conhecendo o seu estilo, entendendo o ambiente em que você circula, a gente consegue fazer essas adequações. Então, você se sente realmente de forma empoderada e aquilo que você vai vestir, aquilo que você vai trazer para o ambiente externo, são elementos de que você realmente já validou e você tem certeza de que realmente é isso, e você vai ter essa segurança e você vai ter, enfim, você consegue circular de maneira bem mais fácil e mandar o seu recado. Cara, para mim é incrível, fica aí, imagem, comportamento, comunicação e pegadas digitais. Eu sou uma prova viva da importância disso, eu dou muito valor a isso, né? A esses 4 pilares. De novo, isso para mim é posicionamento, isso para mim é mostrar a minha melhor imagem, até para mim mesmo. Às vezes eu acordo de manhã quando não estou muito bem, acordo meio assim, cara, tu bota uma roupa que fala com você, que se comunica com você, que te deixa empoderado,
bicho, Já te transforma. Já te transforma, tua emoção muda, aí você sai, uma pessoa fala, nossa, Guilherme, você tá elegante, tá bacana, bicho, aquilo vai reforçando, né? Então assim, muda, tá? Muda. Então assim, de novo, não é roupa, é imagem do Guilherme perante ele próprio, principalmente, perante o mundo. E com congruência, com legitimidade, que eu acho que é bem importante, e esses 4 pilares, eu preciso de um profissional e tenho a sua colaboração, sua ajuda aí nesses 2 anos. Reforço que mudou bastante a minha percepção e trouxe aqui para o nosso podcast, para o 4 Podcast, porque se a gente está falando aí de uma transição para o mercado 4.0, o mercado da experiência, o mercado da customização, o mercado da individualização, o mercado do ser humano como ser único, eu acredito que essa unicidade, ela se dá exatamente na sua conexão com a sociedade, com a microsociedade que você vai se inserir ou vai estar inserido para ajudar o outro. E a forma, você tem um caminho a ser seguido, a conectar, quando você consegue ser percebido como um igual. Quando você tem uma comunicação igual, quando você tem um comportamento igual. Então, tudo isso facilita nesse poder de ajudar o outro a resolver o problema dele. Sim, você acaba sendo um líder dentro daquilo ali. Você acaba como sendo um elemento de aspiracional. Né? As pessoas querem seguir aquele seu caminho porque acreditam que a forma como você conduz tudo que é a forma correta. Então você precisa, como líder, eu acho que você tem até essa responsabilidade, entendeu? De realmente de motivar e de trazer esses elementos de aspiração para que realmente a sua equipe seja motivada e produtiva e engajada. Perfeito. Gauss, para finalizar, o que é para Gauss Damasceno quebrar as regras? Quebrar as regras. Eu acho que, antes de tudo, para você quebrar as regras, você precisa saber quais são essas regras. Se antes disso, você só está cometendo erros ou então dando chutes aí para o universo. Então, conheça sobre as regras. Uma vez você conhecendo sobre as regras e dominando, assim você quebra e você quebra de forma efetiva e com resultado. Legal, cara. Bacana. Então, conheça as regras da sua microsociedade para você ousar e tornar aí um quebra-regras, um líder, como o Gauss falou. Todos nós temos esse perfil de liderança e o mundo precisa de líderes para desbravar, para serem ousados. Eu gosto muito de uma frase: erre pela ousadia, mas não acerte pelo igual, né? Mas para você errar pela ousadia, você precisa conhecer o igual para você se diferenciar, se destacar e mostrar verdadeiramente a sua melhor versão para o mundo. Gauss, obrigado pelo esse bate-papo. Esse assunto muito me interessa. A gente podia ficar aqui horas e horas, porque eu sou... Me divirto com isso, então você não nem trabalho, você é um grande bate-papo. Eu sou um cara, bicho, que dou muito, assim, percebo isso de uma forma bem diferenciada, bem profissional, levo isso muito a sério no meu trabalho, e nesses 2 anos aí, tenho certeza que você construiu uma versão melhor, você potencializou. Você potencializou uma versão melhor do Guilherme Machado. Cara, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, mais uma vez, muito honrado pelo convite. Deixa o seu Instagram, como é que faz para te encontrar? As minhas pegadas digitais. Eu tenho o meu site, se vocês quiserem saber um pouco mais de como é o trabalho de consultoria, que é o gaussdamascena.com.br, e o Instagram também, Gauss_Damascena. Simples assim. Gauss com 2 S. Com 2 S. Damascena com A no final, com o S. Legal. Pessoal, é isso aí. 4.cast, o podcast do mercado imobiliário 4.0. 4.cast é um oferecimento do Instituto QR. Até a próxima!